A paz do Senhor. Vamos continuar aqui nossa leitura bíblica comentada e hoje estou aqui com a minha mãe. A paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham. Vamos para o momento, da nossa leitura. Estamos lendo o livro do Evangelho de Marcos, um capítulo por dia, fazendo um pequeno comentário. E hoje vamos ler o capítulo 6 desse Evangelho. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos. O título diz: Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela, até que partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. A morte de João Batista. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: É Elias, e diziam outros: É um profeta ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietado no cárcere, por causa de Herodias, filho de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Peraí, só um minutinho. Por causa de Herodias, mulher de Filipe, né? Lê aí de novo. Por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou e agradou Herodes, e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito,
Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à jovem, e a esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide e vê. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupo sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram, e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus anda por cima do mar, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Betsaida, né? Uhum. Enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste.
e todos os que lhe tocavam o saravam. Glória a Deus, né? Continuando, aprendendo, né? Lendo mais sobre os grandes feitos do nosso Mestre. E cada vez que lemos, nos alimentamos, fortalecemos a nossa fé e o nosso ânimo, né? Da mesma forma que Jesus fez nessa época, Jesus continuou o mesmo, ele não mudou. Vamos para o nosso comentário. Em Marcos 6, o grande destaque do início é a admiração das pessoas com a sabedoria de Jesus, especialmente daqueles que sabiam quem ele era. Seus vizinhos, as pessoas que conheciam sua família e o viram crescer. Em razão disso, de o conhecerem, saberem quem ele era, não acreditaram em sua missão. Jesus, então, faz um alerta para o perigo da incredulidade. Jesus se reúne a sós com os 12 e lhes concede poder e autoridade sobre doenças e demônios. Além disso, lhes dá muitas instruções sobre como desenvolver com eficácia a missão. Com a expansão do seu ministério, Cristo começa a chamar a atenção das autoridades. Um deles é Herodes, responsável pela morte de João Batista. Ele teme que Jesus seja João Batista ressuscitado, que voltou para atormentá-lo. Uma das grandes marcas do ministério de Jesus é o seu amor pelas pessoas. Quando ele observava as necessidades das multidões, a compaixão dele falava mais alto. Por isso, após alguns dias de ensino com as multidões, elas sentiram fome. Os discípulos o orientaram a mandá-los embora. Jesus, contudo, não concordou e operou o milagre da primeira multiplicação de pães e peixes. Após isso, há um relato detalhado sobre o fascinante episódio de Jesus Cristo andando sobre as águas. Marcos encerra falando, mais uma vez, sobre o poder de Jesus. Todas as pessoas que o tocavam ficavam curados, não apenas um ou alguns, mas todos. A relação de Herodes e João Batista. Em Marcos, capítulo 6, versículos 17 e 18, o autor explicou que o próprio Herodes ordenou que João Batista fosse preso. Não, João. Mas é o Batista mesmo, tá certo? Herodes fez isso por causa de Herodias, uma mulher ambiciosa que era sua amante e esposa de seu irmão. A ousada repreensão de João enfureceu Herodias, que nutriu um rancor contra ele. Não satisfeita com a prisão de João, ela queria matá-lo, mas seus planos foram frustrados, porque Herodes temia João, tinha um pavor supersticioso dele, que ele sabia ser um homem justo e santo. Então ele protegeu João das intenções assassinas de Herodias, mantendo-o na prisão. Vamos ver aqui o que diz Marcos, do versículo 21 ao 23. Finalmente, Herodias encontrou uma oportunidade para realizar um esquema assassino. A ocasião era um aniversário de Herodes, onde haveria um banquete, celebração luxuosa, dada por ele para seus altos funcionários, comandantes militares e os principais homens da Galileia. Herodias deliberadamente enviou sua filha Salomé para a sala de banquete para dançar de uma forma que ganharia a aprovação de Herodes. Salomé era uma jovem mulher em idade de casar, provavelmente no meio da adolescência. Sua dança, habilidosa e provocante, agradou a Herodes e seus convidados e o levou a fazer uma oferta ostensiva e precipitada como recompensa. Ele arrogantemente prometeu a ela tudo o que ela queria e selou com um juramento que incluía as palavras até metade do meu reino, né? Ele prometeu para Salomé, a dançarina, filha de Herodias. Quando Salomé perguntou à mãe
o que ela deveria pedir, Herodias respondeu com prontidão premeditada, a cabeça de João Batista. Ela queria uma prova de que ele estava morto. Imediatamente Salomé correu de volta ao rei com seu pedido macabro e exigiu que a ação fosse feita agora, antes que Herodes pudesse encontrar uma maneira de evitá-la. Ela acrescentou as palavras em uma bandeja, sugeridas talvez pela ocasião festiva. Aqui a gente vê a questão do rancor, do ódio, o que leva as pessoas a fazerem, né? Ela foi confrontada, ela estava em pecado e foi confrontada pelo homem de Deus e não aceitou aquilo. Então ela, por esse motivo, ela guardou dentro de si esse rancor, essa raiva e queria se vingar de João Batista. E depois a gente vê no texto, depois o milagre, né, de Jesus andando por cima do mar. E a gente vê também que os discípulos, como diz a palavra, mesmo vendo a multiplicação dos pães e dos peixes, que o Senhor, com apenas, 5 pães e 2 peixes, alimentou quase 5.000 pessoas. Ainda assim, no texto, quando continua, os seus discípulos ainda continuavam com seus corações endurecidos. Por isso o Senhor, mostrou a eles mais um milagre andando por cima das águas, Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus possa visitar cada um com curas, porque o nosso Deus não mudou, como diz aqui no versículo 56, que todos que se chegavam a ele curava. 56 diz assim: onde quer que entrava, ou cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogavam-no que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Glória a Deus. Então, nosso Deus continua o mesmo, pronto para curar. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos agora orar, agradecendo ao nosso Deus por tudo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela sua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós, pela nossa família. Visita, Senhor, os teus filhos, meu Pai, em toda a face da terra. Ajuda, anima, meu Pai querido e amado. Abençoa, livra e guarda de todo mal. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo, que estão assistindo, estão lendo juntamente conosco. Que a tua bênção possa chegar na vida deles, meu Pai. Bênçãos de curas, meu Senhor, curas físicas, curas espirituais. Abençoa os missionários também em toda a face da terra. Ajuda os teus filhinhos, meu Deus. Fica conosco, pois tudo nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.